presidente Lula tenta estabelecer um canal direto com Donald Trump para reduzir a influência do secretário de Estado americano Marco Rubio nas relações com o Brasil. Essa estratégia foi apresentada durante aquela conversa de mais de uma hora por telefone que Lula e Trump tiveram na semana passada, uma apuração do nosso Gustavo Uribe. Então, veja aí a ação política de Lula, né? Segundo os assessores ouvidos pelo Gustavo Uribe, o Lula disse ao Donald Trump que as informações sobre o Brasil e sobre o governo brasileiro que estão chegando à Casa Branca estavam distorcidas, inclusive no que diz respeito às urnas eletrônicas usadas na eleição aqui no Brasil. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que o Marco Rubio, secretário de Estado, tem adotado uma postura hostil ao Brasil, bem separado de Donald Trump. Por causa disso, Lula defendeu que ele e Trump passem a tratar dos principais temas entre os dois países sem intermediários, nem de americanos, nem brasileiros. A maior preocupação do governo é com uma possível tentativa de interferência dos Estados Unidos nas eleições aqui do Brasil, diante desse apoio que vemos tanto de aliados de Trump e de lideranças da direita americana a candidaturas de direita aqui nos países da América do Sul. Ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto aposta que a relação entre Lula e Trump pode melhorar se o petista for reeleito. O presidente já sinalizou que pode fazer uma nova visita oficial a Donald Trump no ano que vem, se ele conseguir mais um mandato. A gente fala agora sobre as eleições. A gente vai trazer, gente, uma pesquisa da Datafolha que traz exatamente a percepção do eleitorado brasileiro sobre essa ameaça, esse risco ou não de uma interferência estrangeira nas eleições deste ano. Olha o que vai aparecer aqui na tela. 32%, acho que temos aqui ou vai surgir vai rodar, né? Então vamos lá. 32% dos entrevistados pelo Datafolha acreditam que há chance sim de outros países atuarem de alguma forma, agirem na eleição brasileira. Mas eles dizem, esses 32% dizem que isso é um problema. Aí, 18% também acham que existe a chance de intervenção, mas que isso não seria um problema. Pronto, aqui temos. A chance, isso é um problema, 32%. A chance, isso não é um problema, 18%. Para 43%, não sabe, não responderam. Se a gente soma esses dois aqui, 32% e 18%, dá 50%, ou seja, metade acham que pode ter, sim, uma intervenção estrangeira nas eleições do Brasil. 8% não sabem, não responderam, como eu disse aqui. A pesquisa Datafolha ouviu 2.058 eleitores entre os dias 18 e 20 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto aqui com o nosso Pedro Venceslau. Pedro, Lula mostrou com esse telefonema a Trump que ele continua tendo um canal direto com o presidente. Isso passa a ser usado por ele como um trunfo, inclusive para a sua campanha? Não sei se você lembra, semana passada eu comentei aqui da ala Rubio da Casa Branca, que é essa leitura que o governo tem. Quer dizer, o Donald Trump dá corda, deixa o seu secretário de Estado fazer a sua política para a América Latina, muitas vezes corrobora com essa política, mas não se envolve nela diretamente. O governo brasileiro já percebeu isso, então tenta criar uma relação direta, bilateral, com o presidente Lula. As fontes do Palácio do Planalto dizem que esse encontro, que essa conversa, na verdade, não foi um encontro do Lula com Donald Trump, deve ser colocado totalmente na conta pessoal do presidente Lula. Não passou por canais diplomáticos, nada mais complexo. Uma conversa que não teve nenhum resultado concreto, mas conseguiu, pelo menos, estabelecer um canal de diálogo direto. Isso não dissipa o temor que o governo brasileiro tem em relação a possíveis interferências da Casa Branca nas eleições no Brasil. Esse temor passa pelo não reconhecimento do resultado da eleição, passa por questionamentos em relação às urnas eletrônicas e, em última instância, pelo fato, eventualmente, do governo norte-americano não reconhecer o governo eleito.
Mas para tudo isso, seria necessário um andar acima do Marco Rubio, seria necessário que o próprio Donald Trump corroborasse qualquer estratégia nesse sentido. Então, é algo que o governo brasileiro comemora, porque pode, de certa forma, escantear, pelo menos temporariamente, o Marco Rubio, que tem um perfil ideológico, que tem lidera esse movimento na América Latina e gostaria de colocar o Brasil, que é o principal país aqui do continente, ao lado dos outros países nos quais a direita venceu, né? Claro. Vamos trazer para essa conversa a Isabel Mega lá de Brasília, Pedro, que eu acho que ela vai por aí com a sua análise, a sua apuração. Mega, será que você percebe se o Palácio do Planalto, Itamaraty e o próprio presidente Lula têm noção dessa diferença, da forma como Trump dá corda por um lado e do outro faz questão de atender o Lula e ser simpático? Como é que você percebe eles navegando nessa personalidade de Trump, que eu acho que ninguém mais duvida, né, dessa dualidade de atuação dele? Thaís, vou te relatar uma conversa que eu tive com o interlocutor direto do presidente Lula e que ajuda a gente a clarear isso. Quando a gente foi apurar o que tinha sido tratado nessa conversa na sexta-feira, esse interlocutor me disse, olha, não falaram de visto, ele não pediu nenhum tipo de aceno de Lula a respeito do agrimã ao embaixador, que já tem a aprovação do Senado lá nos Estados Unidos, Daniel Pérez, que é um político do partido de Trump, o republicano. Então, isso, na visão dessa fonte, mostrou que Trump não está, talvez, nem por dentro, e aí é uma palavra que essa fonte utilizou, dessas coisinhas que são feitas, como se fosse uma pirraça diplomática do governo Donald Trump em relação ao Brasil e por influência também do bolsonarismo, daqueles agentes Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, junto à Casa Branca. Então, isso faz o Brasil, do ponto de vista de governo Lula, reforçar essa percepção de que uma coisa é você tratar dessa ala mais ideológica da Casa Branca, da qual Marco Rubio tem um total protagonismo. E outra coisa é você pensar naquilo que vem de ordem de Donald Trump. Algumas fontes já vinham relatando para a gente nas últimas semanas que eles tinham essa tese de acreditar que muitas das coisas que aconteciam na relação não chegavam diretamente até Trump. E essa visão ganhou um reforço depois desse telefonema ter deixado esses temas de fora. Foi muito grave a gente ter a revogação do visto da embaixadora Maria Luísa Viotti. É grave quando um país como o Brasil também dá uma sinalização de que vai manter em banho-maria a concessão desse agrimã, que é o que na prática vai permitir que esse embaixador venha para o Brasil e comece a despachar direto da embaixada aqui em Brasília. Mas nada disso perpassou a conversa entre os dois chefes. Então, na minha leitura, com base nessas conversas com fontes da diplomacia, do Palácio do Planalto, do Palácio do Itamaraty, é que no alto desse entendimento, o que o governo está tentando fazer é furar a bolha ideológica de Marco Rubio e ter um acesso direto de presidente para presidente. Tanto é que em determinados momentos, quando Marco Rubio ia para as redes sociais falar algo sobre Lula, aquele ápice do clima provocado entre os dois governos, de muito antagonismo, houve uma decisão política do Palácio do Planalto de não ficar respondendo diretamente Marco Rubio, porque eles entendem que tem que ser resposta de presidente para presidente. Então, isso também mostra o quanto o presidente Lula tem interesse em manter essa relação pessoal com Donald Trump. E do outro lado, Thaís, vale a máxima de que Trump não gosta de negociar com perdedores. Ele não gosta de ficar do lado perdedor. Tem razão. Então, ele deixa caminho aberto para negociar com quem saia vitorioso da eleição.